Fala galerinha, beleza? Márcio Mussolini aqui mais uma vez. Hoje estou trazendo um exercício do Halliday, tá? Nesse vídeo aí, oitava edição, volume 1, capítulo 2, né pessoal? Capítulo de movimento retilíneo. Bom, é um problema relativamente simples, tanto que o Halliday coloca aí uma estrelinha nele, é o problema 16 do capítulo 2. Mas eu estou fazendo esse exercício porque ele é muito bacana, principalmente você que está estudando o terceiro ano, que de repente já começou a estudar limite, derivada, integral. Eu sei que não é todo colégio que ensina, mas às vezes você é um pouquinho mais curioso, você quer saber, você está estudando para um vestibular mais difícil, aí, que exige um pouquinho mais de conhecimento matemático, ITA, IME, sei lá, de repente você gosta e tem uma carência muito grande de exercício desse tipo aí na internet. Eu vou resolver ele porque eu acho ele bacana. Tá, vamos ler ele junto aí, ó. A posição de um elétron que se move ao longo do eixo X é dado por x de t igual a 16t vezes z elevado a menos t metros. Pela misericórdia. Que é isso? Ó, é uma função x de t, vê lá, uma função x de t, ou seja, a minha posição é função do tempo dessa maneira aqui. É um pouco diferente que a gente estudou, né? Quando a gente estudou movimento uniforme, aquele movimento que a velocidade é constante, a nossa função é uma função do tipo o quê? Uma polinomial do primeiro grau. Quando estudou nossa função da posição, é uma função polinomial do primeiro grau em t, né? No tempo. Quando estudou movimento uniformemente variado, ou seja, que a aceleração é constante, ou seja, a velocidade muda, só que ela muda sempre da mesma maneira, nossa função da posição em relação ao tempo é uma função quadrática em relação ao tempo, né? Aqui não, aqui é uma função, aqui é uma mistura, uma função linear algébrica multiplicando uma função exponencial aqui no tempo. Uma loucura, uma bizarrice doida aqui. Mas enfim, o que isso quer dizer? Não quer dizer muita coisa não. Eu quero que você saiba aplicar um conhecimento que é o seguinte, a taxa de variação. A taxa de variação da posição te dá a velocidade. Então a taxa de variação aí da função posição te dá a função velocidade, independente do formato que for essa função posição, entendeu? Basta você saber as regras de encontrar a taxa de variação. Taxa de variação traduz aí como derivada, tá, pessoal? A derivada da função posição te dá a função velocidade, tá? Ah, mas não estudei derivada ainda. Então, meu querido, eu aconselho você parar de assistir o vídeo aí e quando você estiver estudando derivada, você volta nele, tá bom? Bom, aqui então nessa expressão você acha o x, né, que é a posição em metros, e o t você acha em segundos, né? Ou seja, está o sistema internacional. A pergunta aqui que o exercício quer é: a que distância estará o elétron da origem do eixo quando ele parar momentaneamente? Ou seja, quando esse elétron ele atingir velocidade igual a zero, né, ou seja, parar momentaneamente, um momento, no instante que ele atingir velocidade a zero, qual que é a distância que você vai estar da sua origem? Bom, vamos lá, né? O da origem é a posição x igual a zero, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer então. Vamos escrever aí a nossa expressão. X de t igual a 16 vezes t, vezes z elevado a menos t, onde x é em metros, tem segundos. Bom, vamos desenhar aí, ó. Tô com o meu elétron aí na origem, que é fácil verificar aqui no instante zero ele está na origem, porque, ó, qual que é o x de zero, né? Qual que é o x do instante zero? Basta substituir t igual a zero, né? Como a gente tem esse fator linear aí, multiplicando, se ele for zero, vai transformar tudo zero, quer dizer que o seu elétron no instante zero está na origem. Bom, onde ele vai estar, né, quando a velocidade dele for zero, ou seja, quando ele parar momentaneamente? Parar significa velocidade zero, né, amiguinho? Não esquece disso aí. Qual que é a distância que eu vou estar da origem quando ele parar? Bom, qual é a condição mais forte que eu tenho para resolver meu exercício? É falar que a velocidade é igual a zero. Então, eu conhecendo uma expressão que dá o valor da velocidade, eu posso fazer o quê? Posso usar essa expressão aí, coloco velocidade igual a zero e descubro qual o valor de t que isso ocorre. E sabendo o valor de t que isso ocorre, eu volto aqui na expressão do x de t e coloco esse valor de t e descubro onde que ele vai estar. Muito simples. Então é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, então, velocidade em função do tempo é a derivada da posição em função do tempo. Velocidade em função do tempo é a derivada da posição em função do tempo em relação ao tempo, né? Eu derivar essa expressão.
tá? Em relação ao tempo. E aí o que a gente vai fazer? Então a velocidade em função do tempo é a derivada disso daí. Agora presta atenção como que vai funcionar. Esse 16 vezes aqui, ó, 16 é uma constante, ele pode sair aqui, ó, para fora do operador taxa de variação, fora do operador derivada. Então fica v de t igual a 16 vezes o derivado que sobrou lá dentro. Aqui dentro é importante notar que eu tenho uma multiplicação de funções. Eu tenho uma multiplicação entre uma função linear, né, algébrica e uma função exponencial. Essa função aqui linear é t elevado a 1 e a função exponencial é e elevado a menos t. Ou seja, é uma multiplicação de funções, né, de diferentes tipos. Como que eu faço a derivada disso? Aquela regra da derivada da multiplicação de funções. Né? Derivada de uma multiplicação de funções é a mesma coisa que uma primeira função vezes derivada da segunda, mais a segunda vezes derivada da primeira. Tem como provar isso também. Eu vou provar isso em outro vídeo, vou mostrar para vocês, mas não agora. Bom, então fazendo aí a derivada, essa regrinha, ó, v de t é igual a 16, que é constante, mantém ele, vezes mantém a primeira função, que é o t, vezes a derivada de e elevado a menos t. Derivada da função exponencial é a própria função exponencial, é o e elevado a menos t. Só que aqui esse menos t, ó, ele é como se fosse uma outra função de x, então tem que usar algo que chama regra da cadeia. Você vai ver isso com muito mais propriedade em aulas de cálculo, tudo, mas saiba que eu estou usando a regra da cadeia aqui, então tem que fazer a derivada desse indivíduo aqui também, tá? Então a derivada do menos t é menos 1. Então essa primeira parcela, que é equivalente a essa aqui, ó, mantém a primeira vezes a derivada da segunda, é t vezes e elevado a menos t vezes menos 1, mais a segunda função, que é o e elevado a menos t, vezes a derivada da primeira, que é a derivada do t, que no caso é 1. Pronto. Então aqui eu tenho velocidade em relação ao tempo é 16 vezes t vezes e elevado a menos t vezes menos 1, mais e elevado a t vezes 1. Simplificando essa bagaça toda, eu tenho 16 vezes e elevado a menos t, que eu posso colocar em evidência, que tem nas duas parcelas, que vai estar multiplicando 1 vezes o menos t. Pronto. Então, olha só, 16 vezes e elevado a menos t vezes 1 menos t. O que eu quero? Eu quero saber o instante de tempo em que vai acontecer uma determinada condição. Condição que é essa? Velocidade igual a zero. Para zerar essa expressão, ou esse termo aqui zera, ou esse termo aqui zera. Eu sei que o e elevado a menos t, né, essa função velocidade em relação ao tempo, eu sei que o e elevado a menos t é uma função exponencial. E a função exponencial, eu sei que não existe t nessas condições aí que faz essa exponencial ficar zero. Ou seja, é impossível zerar a função por aqui. Então só existe um caminho para zerar a função, é nesse fator aqui. Então 1 menos t tem que ser zero. Ou seja, para eu conseguir zerar a função e ter velocidade zero, o tempo tem que ser 1 segundo. Tá? E só essa condição que é possível. Então, para o t igual a 1 segundo, tem que ter velocidade igual a zero. Bom, substituindo então lá na primeira função que eu tenho, que é a função da posição, quando x é 1 segundo, quando t é 1 segundo, qual que é o valor do x? Ou seja, é justamente essa distância que eu estou procurando. Né? Então, eu substituo t igual a 1, eu vou chegar em 16 sobre e. Né? Vai dar 16 vezes 1 vezes e elevado a menos 1. Aqui, ó, expoente negativo, manda para baixo. Então vai ficar 16 sobre e. O e é o número de Euler, acho que é 2,71 algum quebrado. Vai dar então 5,89. 16 dividido por 2,71, esses quebrados todos. Então a distância que eu vou estar do centro, da origem, quando o meu elétron parar, né, nesse movimento seguindo essa lei, seguindo essa função da posição, vai ser de 5,89 metros. Beleza, pessoal? Curta aí a nossa página no Facebook, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Beleza? Um grande abraço para vocês, falou!